Sejam todos bem-vindos ao canal Antes do Fim. Meu nome é Eduardo Marinho e nós estamos aqui hoje para trazer um react, né, dessa moça aí. Eu não conhecia ela ainda, mas achei o depoimento dela bem honesto. Isso vai fazer muita gente se revirar aí na internet, né? E antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir a você, se é novo aqui, se inscreva no canal. Nós somos um canal de apologética. Às vezes trazemos aqui alguns reacts, né? Estamos preparando aí um material. Tá levando um tempo a mais porque o meu tempo e o de Marcos Alves está bem corrido, né? Mas esse projeto já existe, né? Para que vocês possam ter algo novo aí na internet e também para o estudo de vocês, tá bom? E se você já é inscrito no nosso canal, curta esse vídeo, comente também, compartilhe para que nossas interações sejam maiores e assim possamos alcançar mais pessoas que necessitam conhecer esse canal, né? Então vamos lá para o vídeo, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto, interagir. Olá pessoal, eu sou a Rose Lima e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a tal visão de que a Igreja Adventista é uma seita. Falar um pouquinho de por que os cristãos, nós cristãos evangélicos, de igrejas pentecostais, neopentecostais, alguns cristãos acreditam que a Igreja Adventista é uma seita. E detalhe, eu fui lá ver se isso era verdade mesmo, eu fui conferir. Eu fui ao culto e eu fiz um estudo bíblico. Então eu quero pedir para você que não saia daí. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se Isso aí, inscreva se agora, tá inscreva bom? no meu e no Também dela. comente, compartilhe com os amigos, ative o sininho da notificação, tá Muito bom? bem. Vamos lá então. Bom, Antes dela começar aí esse relato, deixa eu dar o contexto aqui para vocês, né? Muita gente aí na internet gosta de falar mal contra a Igreja Adventista, né? Geralmente aí pessoas que a gente já reagiu ou trouxemos aqui em vídeo, né? Vou dar um exemplo aí, João Flávio Martinez, o próprio pastor Joaquim de Andrade, que já esteve aqui dando entrevista, né? Tem também lá o Adulto de Boné, que todos vocês conhecem. Então eles dizem assim: ah, a igreja adventista é uma seita, não vá lá, porque você vai se deparar com o bode Azazel. Um monte de besteira aí que a gente escuta, né? Mas essa moça aí, ela é filha de pastor assembleiano, né? Pastor, o pai dela é pastor assembleiano. E ela foi criada numa igreja pentecostal, né? E ela sempre ouvia esse relato mesmo, né? E aí, só que ela foi conferir, né? E veja o que aconteceu com ela. eu sou filha de pastor de Assembleia de Deus, criada dentro da igreja. Também conheci outras denominações, todas as pessoas, amigas, que me chamavam para outras igrejas, eu ia conhecer. Eu tinha muita curiosidade, porque eu queria conhecer uma igreja ideal para eu seguir. Porque eu li muito a Bíblia, eu lia muito a Bíblia, eu tinha uma paixão. Eu tenho uma paixão pelas coisas de Deus. Então eu sempre fui muito dedicada a isso. Eu li a Bíblia várias vezes sozinha. Mas, quando se falava de igreja adventista, os pastores diziam assim, disseram assim para mim várias vezes: olha, nem vá, nem comece a assistir o canal, porque igreja adventista é uma seita. Olha, três argumentos, principais argumentos eram, são ainda, né? Primeiro, será que a igreja adventista acredita no Espírito Santo? Ah, não, ela não acredita em línguas. A igreja adventista não acredita em línguas. Outra coisa também que geralmente é falado é que adoram Ellen White, a igreja adventista adora Ellen White e ela é um ídolo para eles. Os escritos dela estão acima da Bíblia. Será que é isso mesmo, gente? Fui conferir. Outra coisa também, os adventistas vivem debaixo da lei porque eles guardam o sábado, ainda continuam firmes nesse negócio dos 10 mandamentos. Será que eles vivem? Será que é isso? É justamente isso mesmo, né? Ela explicou direitinho. E eu não estou falando das pessoas que são mais ativas na internet, mas, por exemplo, mesmo, né? Quando a gente vai fazer uma visita a alguém ou vai levar algo a alguém e a gente conversa com a pessoa, ela diz: Rapaz, eu tinha mesmo um preconceito com a igreja adventista, né? Sempre me disseram que era uma seita, sempre me disseram lá que o povo tá debaixo da lei, que adora Ellen White. E quando você vai ver essas pessoas, elas têm um mínimo de contato com a gente e já conseguem enxergar que tudo aquilo é mentira.
Então, quando você espalha essa mentira, né, de uma certa forma você afasta assim as pessoas da igreja. Só que existe um problema maior. Quando essas pessoas de fato conhecem a igreja, aí elas se tornam adventistas, né? É o que acontece muito aqui. Então, ela resumiu direitinho. O que é que João Flávio Martinez, o que é que o Adulto de Boné, o pastor Joaquim de Andrade, entre outros aí que estão aí na internet, né, dizendo é que a Igreja Adventista é uma seita, que a gente não acredita nos dons do Espírito Santo, né? Somos cessacionistas na questão do dom de línguas, isso não é verdade. E também que acreditamos que Ellen White é um substituto, os escritos de Ellen White é um substituto à Bíblia, né? E todo mundo sabe que o profeta ele não está para substituir a Bíblia, mas sim para trazer as verdades reveladas por Deus, né? E aí o profeta faz muitas igrejas aí aceitam vários profetas, né? Suas profetadas, a Assembleia de Deus tem vários profetas aí, a Igreja Batista e entre outras mais, né? Mas vamos continuar vendo o relato dela aqui. Eu resolvi então aceitar um estudo. Muitas pessoas me convidavam para aceitar um estudo bíblico. Eu tinha algumas amigas adventistas, inclusive eu tinha até um familiar adventista. Só que eu sinceramente eu tinha medo por ouvir essas coisas, né, dos líderes das igrejas. Mas por outro lado, essas pessoas estavam felizes ali e diziam que não era assim, que essa não era a verdade. Então eu queria constatar, eu queria ver realmente o que acontece. Curiosidade. E aí eu então comecei o estudo, levei alguns meses de estudo, foi muito difícil. Quero mandar um abração aqui para a irmã Nice, que me deu os estudos bíblicos, foram uns bons meses, quase um ano, e com toda a paciência do mundo, não é? E depois, então, posteriormente, eu fui à igreja adventista, fui visitá-la para testar as coisas relacionadas a Ellen White e tal, assisti vários cultos adventistas. E o que eu constatei, gente? Antes que ela diga o que constatou, né, que não vai ser surpresa para ninguém, eu tenho até um livro aqui, mas está um pouco distante. Eu até mostrei aí nos shorts do YouTube que eu comprei e já li o livro todo, que é Mais Esperto que o Diabo, né? E ali em alguma parte do livro, Napoleão Hill chega a dizer que entrevistou o diabo, né? Lógico que isso aí foi uma forma dele dizer como era que as pessoas se limitavam, né? E, e aí ele diz assim, né? Que o diabo ele usa o medo, né? Ele usa o medo para lhe paralisar. Quando você está com medo, você não consegue sair da sua zona de conforto, tão do seu lugar seguro. Você não consegue ser ousado, você não consegue prosperar, você não consegue direcionar a sua vida. Então você fica preso naquele mundo que você vive e não conhece nada. Eu estava dizendo esse domingo agora com sábado, perdão, né? A gente teve uma reunião do Clube Desbravador e eu estava dizendo ali às crianças e os jovens que participam dali que quando a gente não é ousado, né? Ousado no bom sentido, a gente não consegue chegar onde queremos, né? E a gente tem que se libertar do medo. E você veja que a estratégia de Satanás de fato é usar um medo, né, para que as pessoas consigam ficar ali na rede dele. Então ela quebrou essa barreira aí do medo, como ela mesmo diz, né, eu tinha medo, mas eu estava vendo que a felicidade das pessoas era maior do que meu medo. As pessoas adventistas estão felizes lá. E por que todo mundo está dizendo que é uma seita? Você que está aí nos assistindo, que talvez não seja adventista, eu queria até ouvir o seu comentário aí, ler o seu comentário, perdão. Você acha mesmo que os adventistas, que crescem a cada ano, agora tivemos aí mais de 800 batismos em um só evento? Você acha mesmo que nós somos uma seita perigosa? Você acredita mesmo que esses pastores não estão só tentando lhe afastar porque estão com medo de lhe perder para, digamos assim, a igreja adventista, né? Não é muito estranho, não. Será que quando você for liberto justamente das amarras desses pastores, vocês não conhecerão
algo que jamais vocês imaginaram de ler, ou até mesmo já leram. No fundo do coração de vocês já tem essa chama queimando, sabendo por quê? Se na Bíblia diz que o sábado é um mandamento de Deus, a gente está indo para a igreja no domingo só pela parte da manhã e não guarda dia nenhum. Então é mais difícil você acreditar nisso do que acreditar na igreja adventista. Porque, veja, ela disse aí que os adventistas, né, são chamados daquelas pessoas cessacionistas, ou seja, que não acreditam que o Espírito Santo está agindo, né, na questão de dons. Principalmente o dom de línguas, né? Mas aí quer dizer então que vocês são cessacionistas por não mais ter um dia que o Senhor santificou, abençoou e descansou nesse dia? Então quer dizer que o domingo para vocês, ou até você mesmo católico, vai para a igreja de manhã e a tarde toda passa aí o dia sem ter uma comunhão com Deus. E eu estou falando isso mais no geral, não estou falando de você que é assíduo, né? Mas vamos continuar e ver o que é que aconteceu com ela. Gente, a estrutura dos cultos adventistas são iguais às estruturas de igrejas pentecostais. Tem os louvores, tem as pregações, normal, horário de pregação, tem oferta, dízimo, só no sábado, né? Eu fiz até um vídeo específico sobre isso, comentando para vocês como é que funciona o culto adventista. E também a estrutura é a mesma, oração e louvores e tal. Essa era a estrutura. Essa é a estrutura. Em geral, é a mesma coisa. Outra coisa, a Ellen White, ela é citada como um escrito, como um livro. A Bíblia sempre é a base das pregações. E às vezes até outros livros de outras pessoas também são citadas, de outros cristãos, pessoas, para poder explorar um pouco mais os textos bíblicos, as histórias bíblicas e tal. Tudo normal, gente. Não encontrei nenhum. Vou dizer outra coisa aqui. Eu acabei de me lembrar de César Cavalcante. Eu reagi. Na verdade, eu fiz um shorts, né? Aqui no canal. E pegou muita visualização, né? Para um canal pequeno como o nosso. Quando ele diz assim, né? Os adventistas na escola sabatina, ao invés de dizer abra a Bíblia, abra os escritos de Ellen White, né? Imagina você levar todos os livros de Ellen White para abrir certinho, né? É um absurdo, né? Aí veja, a mulher ouviu isso também a vida toda, né? Então, César Cavalcante, isso é um recado aqui para você. E um recado bem claro, olhando no seu olho. Pare de mentir. Pare de mentir para os seus telespectadores, para as pessoas que lhe ouvem. Deixe de ser mentiroso. Você nunca foi para um culto adventista. Já essa moça aí foi. E ela está dizendo que lá não se substitui a Bíblia pelos escritos de Ellen White. Deixe de ser mentiroso. Você está mentindo, disseminando mentira e Deus vai lhe cobrar. Deus vai lhe cobrar sobre isso. Então pare enquanto é tempo. Você também, João Flávio Martinez, deixe de ser mentiroso igual ao César. Comece a falar a verdade. Onde foi que você viu que na igreja adventista os escritos de Ellen White é colocado acima da Bíblia? Pelo amor de Deus, ela acabou de dizer, os escritos de Ellen White, eles são citados para colaborar com um assunto ou outro, um tema ou outro, como outros cristãos, outros escritores também são é, mencionados. Então, deixem dessa canalice, deixem dessa mentira, né? Vamos começar a falar a verdade. Quem sabe aí vocês não faz o marketing inverso, né? Porque muitas pessoas já estão percebendo isso. Muitas pessoas já estão começando a frequentar a igreja adventista sabendo que vocês estão mentindo. E a conta vai chegar. Aguarde. Tipo de adoração na igreja adventista, tá? Com relação a Ellen White, inclusive, quase nunca se fala de Ellen White, claro. Eles dizem que nós precisamos ler e ler muito. Ellen White, para eles, é uma profetisa muito importante, porque, na verdade, Ellen White ela escreveu muitos livros inspirados pelo Espírito Santo. Quando eu fui conhecer a história de Ellen White, inclusive tem um filme sobre ela, que conta a história dela. É um filme bem demorado, mas é muito bom o filme, sabe? Que conta detalhes mesmo. Eu achei super legal, é tipo quase uma bibliografia, e eu vi o quanto essa mulher era uma mulher de Deus. Eu vim de igrejas que qualquer pessoa era chamada de profeta, sabe? E às vezes a gente conhecia o passado dessa pessoa, a gente conhecia o presente dessa pessoa, sabia quem ela era, e mesmo assim, ela é chamada de profeta dentro da igreja. Qualquer pessoa profetiza, profeta, qualquer pessoa que se levantava para falar, eis que o Senhor te diz, era profeta, profetiza. Então alguém que veio de um lugar assim,
Conhecer alguém como Ellen White, não tem nenhuma dúvida de entender que ela realmente foi uma mulher usada por Deus. É impressionante. Alguém que escreveu coisas que nem a ciência tinha descoberto ainda. Ela falou de coisas de saúde, educação, administração, coisas, psicologia, como nenhuma outra pessoa que nem tinha sido descoberto ainda, em 1800 e alguma coisa. Então, Aqui tá outro fato, né? Vamos por partes aí para eu tentar conseguir falar o meu comentário todo. Primeiro, nós tivemos aí semana passada uma perda do Cid Moreira, né? Uma pessoa que fez tanto pelo o evangelho, né? Tanto pela causa cristã. Ele narrou a Bíblia aí como ninguém, né? E na sua biblioteca, ele tinha um livro de Ellen White, né? E depois ele se tornou adventista. Mas ele tinha lido esse livro e ele disse em um vídeo aí que eu assisti, ele disse assim: Olha, se eu tivesse lido isso antes, eu estaria bem melhor do que estou hoje, né? E olha a idade com que ele veio a falecer. Então veja, os conselhos de Ellen White, por mais que esses falastrões comecem a gritar aí pela internet e dizer que são inspirados pelo demônio, ou por sei lá quem, né? Você vê que na realidade é outra, né? O que é que eles não querem desapegar? Eles não querem desapegar da carne de porco, né? Aquela banha de porco que eles adoram se empanturrar no fim de semana, né? Às vezes, muitos desses pastores aí gostam de encher a tampa de cachaça aí e dizer, não, mas a Bíblia diz para não se embriagar. Aí estão lá, né? Comendo o bacon de carne nojenta de porco, camarão e entre outras comidas aí que a Bíblia diz que são carnes imundas para seus seguidores, para o seu rebanho, e dizer, não, mas isso aí foi no passado, isso aí não importa. Aí você pega aí, você que é um cristão que está vendo esse vídeo, é uma pessoa sincera, que deseja conhecer mais, aí faz assim, bota aí no YouTube, procura aí, SBT Repórter, Loma Linda Adventista. Você vai ver que uma cidade todinha, uma cidade toda, conseguiu aumentar, né, a expectativa de vida. Pessoas que só viviam ali até os 60, 70 anos, agora estão vivendo a 100. E não é morrendo não, com bengala não. São pessoas ativas, né, que estão na agricultura, que estão fazendo suas coisas em casa, estão andando sem precisar de uma cadeira de roda, né, estão com a consciência boa. Então, você vê que quanto mais eles fazem essa propaganda mentirosa, né? Que eu digo que além de mentirosa é satânica, né? Aí você vê ao contrário na prática. Então faça o seguinte, mesmo que você não goste de Ellen White, tenha seus preconceitos contra Ellen White, só faça o seguinte, elimine a carne de porco, elimine o camarão, elimine a bebida e depois volta aqui e diz se sua vida não melhorou. Você não precisa seguir Ellen White, não precisa seguir a Igreja Adventista, mas só segue esse conselho aí. Começa a tirar todos esses alimentos que fazem mal, né? Os derivados do leite, o leite, entre outras coisas mais, né? Mas vamos ver aqui. Enquanto isso, eles querem estar comendo aquela carne nojenta de porco, né? Mas vamos lá. veja, eu não consigo vê-la como uma falsa profetisa. Ela pode ter sido um ser humano, pode ter errado, como nós, seres humanos. Os discípulos foram seres humanos, mas Tá aí, eu concordo. Deixa eu tirar esse comercial aqui. Eu concordo sim com ela nessa questão que ela falou aí, né? Porque hoje todo mundo, em qualquer igreja que vá, é profeta, né? Profeta de Deus, que falou em línguas, enrolou a língua e agora é um profeta. Mas quando se fala de Ellen White, aí não, ela é uma. Primeiro diz que ela é uma lunática, depois diz que ela levou uma pedrada aí tinha epilepsia, depois diz que ela é endemoniada. Eles nunca chegam a um consenso, né? Eles querem destruir a reputação de uma pessoa que dedicou a vida toda ao evangelho. E mesmo que você encontre erros, né, não, tanto nos seus escritos como na sua vida, ela é um ser humano. Os discípulos que estavam ali com Jesus erraram, né? Eles erraram mais do que tudo e vocês não falam nada, né? Não dão um ai. Gente, pelo amor de Deus, o perfeccionismo a gente não vai alcançar aqui nessa terra, né?
A transformação vem pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que devemos ter é justamente o que a Bíblia nos conduz a fazer, né? Reter o que é de bom, mesmo que você não queira seguir nenhum conselho de Ellen White, nem não queira ler nenhum livro, né? Mas começa então a ler a Bíblia, que tu vai ver a mesma coisa lá. Ellen White só escreveu o que estava na Bíblia. Então fica muito fácil, né, você discernir do que o certo e o errado. Só que aí esses pastores eles têm que fazer esse papel, né? Eles perdem muitos membros. Muitos membros saem das denominações dele quando descobrem essa verdade. As pessoas que são mais sinceras, que têm esse desejo de aprender mais, quando estuda com um adventista, eles veem que todo esse castelo aí que esses pastores construíram são facilmente destruídos. Por quê? Porque são escritos que vão lhe trazer o benefício, né? Eu já vivo na igreja adventista, tenho 40 anos, me batizei com 13, tive uma saída aí na adolescência que não tinha igreja onde eu frequentava, fiquei um tempo afastado. Mas olha quanto tempo eu estou na igreja, né? E quer dizer que eu nunca descobri nada disso, né? Como é os cultos dentro da seita perigosa, demoníaca. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é conversa fiada, é preconceito. Você cria o preconceito, né? Primeiro ele instala o gatilho mental na sua mente, que a igreja é perigosa. Aí você fica com isso na cabeça. Aí depois diz, não, lá é uma seita. Lá eles adoram isso, lá não. Aí quando você vai ver que você quebra essa bolha, que você destrava a sua mente, aí você vê que não tem nada disso. Não é uma falsa profetisa. Outra coisa também, gente, Espírito Santo, a igreja adventista acredita que o Espírito Santo habita nas pessoas e trabalha em favor da missão através das pessoas. Inclusive, existem relatos de pessoas que contam que recebeu o dom de línguas para falar com outras pessoas em outras línguas. Vocês acreditam? Relatos reais de pessoas reais que falaram em missão com pessoas de outra língua sem conhecer a língua. Então, Ela tá falando aqui, eu não sei se é a mesma história, né? Mas os pioneiros, quando eles viajavam dos Estados Unidos para outras nações, eles chegavam lá sem saber a língua, né? A língua materna lá. E o Espírito Santo os conduzia eles a entenderem o que os locais falavam, e eles falavam coisas que os locais entendiam. E recentemente teve também um testemunho de um senhor que ele falou em línguas também, né? Então, assim, o que nós não aceitamos no dom de língua é justamente isso aí que ela está falando. Em outras igrejas pentecostais, as pessoas, para se promoverem a profetas, aí dizem que falam em línguas, né? Tem até batalha de línguas, né? Não é batalha de rima, é batalha de línguas, né? É um absurdo isso, isso é extra-bíblico. Isso sim é fora da escritura, né? Então, o dom de línguas ele vem para que as pessoas possam interpretar e entender o que está sendo falado ali, né? Não dessa forma que a maioria dos pentecostais entendem, certo? Então, para nós adventistas, nós acreditamos no dom do Espírito Santo, que ele está assim conduzindo a igreja, e nós acreditamos no dom de língua, mas não dessa forma que os pentecostais acreditam. tem vários relatos assim. Então, a igreja adventista acredita no dom de línguas e em todos os dons que a Bíblia relata. Porque a igreja adventista acredita que o Espírito Santo continua agindo da mesma forma que no passado. Sim. Outra coisa também, gente, que eu vou dizer aqui para vocês. A questão do sábado. São 10 mandamentos, tá, gente? E isso, quanto a isso, eu já tinha eu já não concordava muito, porque eu lia muito a Bíblia, eu já não concordava muito com as outras igrejas com relação a isso, tá? São 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Deus não muda, tá? Deus não muda. Os 10 mandamentos são o caráter de Deus. Então, Exatamente. nenhum mandamento foi abolido. O que foi abolido foi a lei cerimonial, a lei do tabernáculo, as leis que regia o templo, né, de matança de animais para poder expiar pecado, nesse sentido. Essas leis foram abolidas. Agora, os 10 mandamentos
Ele não muda, porque Deus não muda. Nunca você vai converter um judeu. Seria impossível converter um judeu naquela época se dissesse esse argumento, gente. Então, esse foi um argumento que ardeu em mim na época, porque eu jejuei e orei por isso. Eu falei, Espírito Santo, eu sei que eu vou ter que enfrentar muita coisa. E eu tô muito em dúvida, me ajuda. Eu jejuava por essa causa. Só por essa causa uma vez por semana. E eu orava muito para Deus me mostrar. Na época dos estudos, tá? Então, o que eu tô falando aqui para vocês, gente, foi com base em jejum e oração. Eu tô falando aqui para pessoas, talvez, que vão dizer assim, ah, não concordo com você. Tudo bem, tá? Sobre essa questão, assim, eu nunca passei por isso de dizer assim, não, o sábado ele não tem que ser observado, né? Eu fui católico antes de me tornar adventista, né? Fiz o catecismo, comunhão, essas coisas todas que tem lá. Depois fui para um colégio interno. Nesse colégio interno conheci a verdade que até hoje eu carrego comigo, né? E eu agradeço a Deus por eu não ter passado por essa questão, porque confunde muitas pessoas. Eu sei que confundem. Eu sou evangelista e eu sei que um dos estudos que mais deixam as pessoas pensativas é a questão do sábado. Por quê? Primeiro, você vai ter que deixar seus afazeres ali laborais nesse dia que é um dos dias mais importantes para o comércio, né? Principalmente para quem trabalha em comércio, é muito difícil, né? Porque é o dia que mais se vende, é o dia que mais as pessoas estão comprando. Até mesmo para quem é empresário, já tem estudo para empresários, né? E eles diziam, olha, isso aí é muito difícil para mim, e eu compreendia, né? Eu não sou uma pessoa que não me coloco no lugar do outro. Só que aí eu dizia de vários outros também que deixaram de trabalhar nesse dia e da mesma forma tiveram ali como se sustentar, né? Então as pessoas, elas têm esse medo, né? Elas têm, porque o mundo, ele não está a favor do sábado, o mundo está a favor do domingo ou de nenhum dia, né? Pode ver que o comércio fecha que dia? No domingo, né? Quase ninguém trabalha no domingo. Eu digo quase ninguém comparado à grande massa que se concentra no sábado, né? Então, se você quiser tirar uma prova, vá no centro aí um dia de sábado para você ver, né? Como é lotado de gente. E aí chega a questão do sábado, aí vem muitos pastores aí diz não, mas o sábado foi abolido. Os 9 mandamentos não, mas o sábado foi. E por que o sábado foi? Ah, porque Jesus ressuscitou no domingo. Aí vem aquela besteira todinha que a gente já está cansado de refutar aqui. E eu não tenho nem mais paciência para debater sobre o sábado. Mas eu também posso estar falando com pessoas sinceras, que dizem assim, não, poxa, eu precisava desse vídeo, eu precisava saber disso. Hoje eu tenho 8 anos de adventista. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Dentre todas as igrejas que eu conheci, é a mais organizada. Em todos os aspectos, tá? Ela é a mais compromissada com realmente os princípios bíblicos. Tá bom, gente? Desculpa, talvez algumas pessoas podem não ter gostado do que eu disse, mas eu precisava dizer isso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gostei muito, né? Gostei muito desse depoimento, achei muito honesto, né? E eu digo honesto por quê? Porque por mais que ela tenha 8 anos hoje na igreja, mas ela teve um início lá atrás. Olha, veja, ela era não, é filha de pastor da Assembleia de Deus. Conheceu várias igrejas pentecostais. Tinha medo de ir na igreja adventista. E quando foi, hoje ela diz, não, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? E eu posso coadunar aqui com ela. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter aceito os ensinos adventistas, foi ter me agarrado com essa verdade. E hoje estou aqui testemunhando para todo mundo, né? E eu creio que você também deve ter seu testemunho, né? Então coloca aí nos comentários como foi sua conversão ao adventismo, ou então se você está estudando com adventistas, se você pretende um dia conhecer a igreja adventista, ou até mesmo se você tem medo da igreja adventista, coloca aí nos comentários que eu quero saber. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, um vídeo diferente, né, daqueles que a gente tem trazido aí, mas foi muito prazeroso, né? Foi muito bom ver esse testemunho.
Então, antes que eu encerre aqui, não se esqueça de se inscrever se é novo por aqui, né? Curta, comente e compartilhe para que esse canal possa atingir mais pessoas. Nós estamos precisando da ajuda de vocês agora, que estamos quase na reta final aí para o fim do ano e gostaríamos de chegar à marca de 2.000 inscritos, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Fiquem na santa paz do Espírito Santo e até a próxima.